A primeira ordem divina para a humanidade após o dilúvio foi uma afirmação de vida. Ele lhes disse que se multiplicassem e enchessem a terra. O foco desta lição será confrontar a tentativa humana de cumprir essa ordem. Após o dilúvio, o relato bíblico muda o foco no único indivíduo, Noé, para seus 3 filhos. E, no entanto, mais uma vez os planos de Deus para a humanidade foram interrompidos. O nascimento de todas as nações configura a dispersação por todo o mundo. Olá, seja bem-vindo ao nosso 5º estudo da lição da Escola Sabatina. É uma série de temas abordando sobre o livro de Gênesis e especificamente a lição dessa semana sobre as nações e a Torre de Babel. Lembrando que você é o nosso convidado a compartilhar as informações desse canal para que outras pessoas também possam contribuir tanto com o aprendizado quanto com o ensino. A importância de você entender o propósito desse canal vai fazer diferença na sua avaliação. Por exemplo, nós não estudamos a lição aqui. Nós fazemos uma revisão de tema e propomos uma metodologia para abordagem. Então, para essa semana, o verso para memorizar chama-nos a atenção para o texto de Gênesis 11:9. Diz assim: a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha, se você observar aí na tela, você vai ver que eu destaquei no verso para memorizar 2 sentenças. O Senhor confundiu e o Senhor dispersou. Então veja, Deus agindo, intervindo, atuando na humanidade, ok? O que esse texto informa? É importante que você, ao apresentar esse verso para memorizar, provoque a classe a participação, no intuito de verificar o que é que eles conseguem visualizar, extrair dessa informação do texto. O nosso esboço sugestivo, ele aborda primeiramente a genealogia. Portanto, nós vamos começar a lição dessa semana falando do tema de segunda-feira. Depois vamos para o contexto pós-dilúvio, que é o espírito de Babilônia, que fala da união, mas essa união ela favorece o mal, não o bem. E o pretexto. O pretexto vem pós-Babel e fala do espírito da graça e, nesse caso, dispersão. Vocês percebem o contraponto aí? Espírito de Babilônia, união. Espírito da graça, dispersão. Dentro do contexto do pós-dilúvio, você vai observar que essas 2 ênfases fazem sentido. E a pergunta crucial para essa semana é: de que espírito você é? O espírito de Babilônia ou o espírito da graça? Leve a unidade de ação a pensar sobre isso, porque essas 2 colunas, esses 2 pilares, eles dão sustentação à abordagem da lição dessa semana. Quando você começa falando da genealogia, seria bom você apontar 3 coisas importantes. A genealogia enfatiza a história dos eventos, enfatiza o passado com o presente, fazendo uma ligação entre eles, e também expõe a fragilidade humana. Na genealogia, nós percebemos que tudo passa. Então, é a história contada de forma passageira. Quando você lê o tema da genealogia, por exemplo, a lição aqui de segunda-feira fala que nós conhecemos a história, nós conhecemos o presente e conhecemos o passado e sabemos a respeito do futuro. Tudo passa. Tudo passará, ok? Então, trabalhe bem esse tema da genealogia. Vamos agora para os 2 pontos importantes da lição, que tem a ver com o espírito de Babilônia e o espírito da graça. No contexto do pós-dilúvio, essa união, o espírito de Babilônia, lá de Babel, não foi benéfica. Qual era o propósito dessa união? Tornar célebre o nome do homem. Isso é uma afronta ao nome de Deus. Então percebo que quando os pós-diluvianos se reuniram e fizeram aquela confederação, aquele planejamento para a construção daquela torre, eles estavam afrontando uma aliança que Deus havia feito com a humanidade. E em vez do nome de Deus ser exaltado, eles queriam exaltar o próprio nome. Aqui está um perigo que promove a unidade do mal, que foi o que aconteceu, por exemplo, lá com Lúcifer, logo no início do grande conflito. Quem verdadeiramente se importa? A lição de domingo, ela trata da maldição de Cã.
E essa pergunta é importante. Quem verdadeiramente se importa com o próximo? No caso de Cã, ele não se importou com seu pai. Lembra da história, correto? Então você pode ir por esse canal, por essa linha. Cã não se importou. Ele viu a situação do seu pai, Noé, como ele estava, na condição que estava, como ele se apresentava. E ele, em vez de agir como seus irmãos agiram quando souberam da informação, ele apenas dispersou a informação. Ele comunicou o mal, ele não inibiu o mal. Interessante, porque essa atitude de Cã pode refletir muita atitude de outros que, em vez de solucionar o problema do mal, proliferam, propagandam sobre o mal. Um terceiro ponto tem a ver com o idioma, que era o fator que trazia unidade àquela geração. E aí, Deus, na sua infinita graça, intervém. Veja que, nessa questão do idioma, nós temos um problema. O idioma favoreceu para que eles subissem a torre, mas foi esse mesmo idioma que favoreceu para que Deus descesse para ver o que estava acontecendo. Então você pode trabalhar também essas duas ações. O homem querendo subir uma torre e Deus querendo descer para ver o que estava acontecendo. É verdade que esse ato de descer não é a limitação da sua onipresença. Pelo contrário, ele estava querendo testemunhar de fato o que o homem estava por realizar. Ok? Aí você vai para a parte final da lição, que tem a ver com o pretexto. Veja, o contexto pós-dilúvio, o pretexto pós-Babel. Qual era o pretexto? A lição de quarta e quinta-feira trabalha essa temática. Por conta dessa ação de rebeldia do homem, Deus desce, Deus se importa, Deus intervém, Deus se movimenta em nossa direção. E isso é o conceito da graça. A graça é Deus se movimentando em nossa direção. Foi o que aconteceu quando ele interviu. A sua intervenção produziu uma mudança no quadro, reconfigurou a história da humanidade, porque por conta dele ter descido, aquilo que produzia a unidade, que era o idioma, a língua, uma só língua, foi confundida, porque Deus confundiu, produzindo uma série de outros idiomas, de outras línguas, e eles já não se entendiam, de maneira que eles se dispersaram, cada um segundo a compreensão do seu idioma. Quinta-feira fala da redenção. E esse ponto da redenção é importante, porque quando Deus age, ele age com propósito. O ato de Deus ter agido e de ter intervido, descido para intervir na ação do homem, mostra a ação da sua graça. Ok? São esses os pontos que você deve destacar na lição. O espírito de Babilônia produz união, mas causa divisão entre Deus e o homem. Tornemos célebre o nosso nome. O espírito da graça produz dispersão, porque a graça ela não promove a desunião, mas ela qualifica aqueles que seguem e aceitam o senhorio do Senhor. Nesse contexto da dispersão, as nações se formaram, se estabeleceram. Dessa maneira se cumpriu também o propósito que havia sido anunciado para Noé, de que ele deveria voltar a encher a terra através da sua descendência. Não esqueça de que espírito sois vós. Esse é o tema que você deve perguntar para a sua classe responder. Finalizando, como evitar o perigo de tentar construir, mesmo que inconscientemente, nossa própria Torre de Babel? Faça essa pergunta para aplicação na vida diária. Será que eu, será que você, será que o aluno da sua unidade não está construindo também uma torre? Não está edificando a sua própria confiança, o seu próprio território, construindo a sua própria autonomia e libertando-se do senhorio de Deus? Lembre, houve uma maldição que recaiu sobre Canaã, filho de Cã, por conta daquela situação que Cã não agiu a favor de seu pai. Houve uma desunião, e isso é um ato de unir-se contra Deus. Quando os homens se unem contra Deus, eles provocam uma separação no seu relacionamento com Deus. E houve a usurpação, de maneira que eles desejaram chegar aos céus. É o perigo de alguém querer tornar célebre o seu nome. É o perigo de querer ocupar o lugar de Deus. Bom, talvez isso não aconteça no trono do universo, mas esteja acontecendo no trono do seu e do meu coração. Cuidado para que você não assuma esse lugar. Esse lugar deve pertencer àquele que é o nosso senhorio, o nosso Senhor e Rei. Decida pelo Espírito que vai conduzir sua vida. Se é o da rebelião ou se é o Espírito
de Deus e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Nós nos reencontramos na próxima lição e a partir da próxima lição teremos uma série de 3 temas ligados direto ao ponto sobre o tema da salvação. Até lá, que Deus te abençoe.